Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Jean Nobre e agora nós iremos acompanhar a nossa aula de número 2. Veja aí. Então, aí está. Nessa aula de número 2, o objeto de conhecimento são as sequências numéricas, progressão aritmética, PA, e progressão geométrica, PG. O detalhamento é a definição e representação de uma PG, termo geral de uma PG e suas aplicações, tá bom? Então, esse é o conteúdo que nós vamos estudar. Vamos a ele. Muito bem, muito bem. Pessoal, progressão geométrica, progressão aritmética, enfim, é um tipo de sequência numérica. Existem várias sequências numéricas, tá? A PA e a PG é um dos exemplos, né, de sequências numéricas. Acontece que existem algumas sequências que são bem simples da gente trabalhar, tá? E outras nem tanto. Então, para a gente organizar essas sequências de forma mais clara e mais objetiva, a gente usa alguns recursos matemáticos. Por exemplo, a PG, que é o assunto da nossa aula, tá? Então, quando eu quero montar uma sequência com a característica de progressão geométrica, eu preciso obedecer a alguns critérios, beleza? Um desses critérios que eu preciso observar é a razão, tá? A razão é aquele termo, tá, que ele será obtido quando eu dividir o termo posterior pelo termo anterior, tudo bem? Vou explicar em detalhes para você logo mais, tá? Por enquanto, eu estou só definindo para você o que é razão de uma PG, tá? Na PA, a razão a gente vai obter, na progressão geométrica, né? A gente obtém subtraindo o termo posterior, que é o termo que vem depois, né? Do termo anterior. Então, eu subtraio, eu obtenho a razão. Isso lá na PA. Aqui na PG, na progressão geométrica, nós iremos dividir, tá? Dividindo esse termo, a gente obtém a razão, tá? Detalhe, qualquer termo que eu pegar, termo subsequente, né, e dividir pelo termo anterior, a razão, esse valor, esse número, ele tem que ser sempre igual, tá? Porque se ele der diferente, então eu não tenho uma PG, tá bom? Vamos ver um exemplo, então, acompanha comigo na cartela, onde nós temos uma sequência, uma progressão geométrica, em que o primeiro termo, tá, ele vai começar com o número 1. O próximo termo dessa sequência é o número 2. Ok? Vamos colocar mais um termo aqui, número 4. Veja, eu tenho o 1, o 2 e o 4. Será que eu tenho uma PG nesse caso? Será que essa sequência eu posso dizer que é uma progressão geométrica? Será que nós temos uma progressão geométrica? O que você acha? Para a gente descobrir isso, o que a gente tem que fazer? Vamos dividir o 4 por 2. Então, 4 dividido por 2, olha só, podemos até fazer na forma de fração, né? 4 dividido por 2 é igual a 2. Vamos dividir também 2 por 1? Ora, qualquer número dividido por 1 sempre será ele mesmo. Então, veja que o valor ele não se alterou, continua sendo 2. Tá? Vamos pegar aqui um próximo número, o 8. Vamos pegar mais o 16. Então, veja, vamos adotar o mesmo critério. Tá? Vamos dividir 8 por 4. Então, 8 dividido por 4 é igual a 2. Veja, se você dividir 16 por 8, você também vai obter 2. Ou seja, os valores eles são iguais, tá? Os valores não, o valor, né, que é o número 2 aqui. Então, esse 2, ele é a razão. E no caso da PG, a gente representa a razão com essa letrinha Q, tá? Então, a razão, nesse caso aqui, ela é igual a 2. Viram só? O que foi que eu fiz ali? Eu dividi o termo posterior
Pelo termo anterior. Então, por exemplo, eu dividi ali 16 por 8. Né? 16 ele vem depois do 8 ali na sequência. Então, você pega o 16, divide por 8. Não pode ser o contrário, tá? Claro, você não pode dividir 8 por 16. Sempre tem que ser o termo depois. Nós dividimos também o 8 por 4. Então, o 8 ele vem depois do 4 na sequência. Faz a divisão, 8 por 4. Quanto nós obtemos? 2. Tá? E assim para todos os outros termos. Então, se nesse conjunto numérico ali, se nessa sequência, você observar que essa divisão ela sempre vai resultar no mesmo número, no caso ali o número 2, então nós temos uma PG. Tá bom? Vamos seguindo lá com a nossa cartela, para a gente ver os demais valores. Tá? Então, nós temos aqui outros termos, ó, o 32 e o 64. Mesma ideia, se você dividir 32 por 16, nós iremos obter 2. 64 por 32, também nós iremos obter o número 2. Então, nesse caso, nós temos de fato, uma PG. Bacana, né? Bom, entendido aí a definição de PG, vamos ver agora alguns elementos que compõem a PG. Definição e representação de uma PG. Vamos obter os termos de uma PG de razão 2, partindo do número 1. Então, veja, esse A1 é o primeiro termo da nossa sequência, tá? Então, a gente pode escrever aqui, ó. O primeiro termo da sequência é o A1, tá? Ele nos disse aqui que a sequência vai partir do número 1, tá bom? Então, esse 1, eu vou chamá-lo de A1, beleza? Próximo termo aí. Temos aí também, ó, vamos fazer o seguinte, vamos utilizar aqui o 3, tá? Como ele afirmou que essa sequência vai partir do 1, então a gente vai admitir que o 3 ele será o A1 da nossa sequência, tá? Muito bem. Próximo termo aqui é o 6. Ok? Então, primeiro veio o 3, que é o A1, depois o 6, que é o A2, em seguida o 12, que é o A3, e por último aqui o 24. Veja que essa sequência, ela continua, né? Ela é uma sequência infinita, tá bom? Então, cada um desses termos, eles recebem um nomezinho especial. Esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, A3, né? E quantos termos a gente tiver na nossa sequência, na nossa PG. Vamos seguindo. A sequência 3, 6, 12 e 24, né, é uma PG igual a qualquer termo dividido pelo anterior. Então, a PG, ela a razão, no caso, né, de uma PG, ela é obtida quando a gente divide o termo posterior, no caso aqui o 24, por 12, por exemplo. Né? Foi o que nós já conversamos até o presente momento. Então, qualquer termo que você escolher e fizer essa divisão, você vai obter a razão, ok? Uma progressão geométrica é uma sequência de números em que cada termo a partir do segundo é obtido multiplicando o termo anterior por um número fixo chamado razão, tá? E aí eu quero voltar aqui na outra cartela só para fazer uma observação para vocês aqui, ó. Nós vimos que quando eu quero obter a razão de uma PG, o que eu faço? Pego, por exemplo, o 32 e divido por 16. Então a razão nesse caso aqui, ela será igual a 2. Bacana? Muito bem, mas vamos supor que a gente precise obter o próximo termo dessa sequência aqui. Então a sequência ela vai até o 32. Eu quero descobrir quem é o próximo termo dessa sequência. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse termo aqui, o último, né, e multiplicar. Veja,
com a minha razão. O valor da razão não é 2? Então a gente multiplica 32 vezes 2, que é igual a 64. Então pronto, ó. O próximo termo aqui, da minha sequência, da minha PG, é o 64. Então observem que se eu estiver de posse da razão, eu sempre vou conseguir obter o próximo termo, não é verdade? Porque basta eu multiplicar o último termo que eu tenho ali, na sequência, pela razão, que eu obtenho sempre o próximo termo, tá bom? Mas se você não souber o valor da razão, como é que você faz para descobrir? Então você divide o termo posterior pelo termo anterior, você obtém a razão. São duas maneiras da gente escrever a progressão geométrica, tá? Se você tiver a razão, você multiplica com o último termo e aí você obtém o próximo, tá? Agora, se você não tem a razão, você consegue obtê-la fazendo a divisão. Vamos voltar. Muito bem. Vamos voltar ali na nossa cartela? Então nós temos aqui, ó, que é o que ele estava explicando para nós aqui, né? A gente, a partir do segundo, é obtido multiplicando o termo anterior, né, por um número fixo. Esse número fixo que ele está se referindo é a razão, tá bom? Olha esse exemplo. Se você tem um valor inicial e decide dobrar esse valor a cada passo, ou seja, multiplicar sempre por 2, você estará criando uma progressão geométrica. Ou seja, cada número da sequência será o dobro do número anterior, tá? Então, o próximo termo da sequência, ele, nesse caso aqui, né, como a razão é 2, ele sempre será o dobro do termo anterior, tá? Professor, e se a razão for um número diferente de 2? Se a razão for 3, por exemplo? Então, nesse caso, o próximo termo da sequência será o triplo do termo anterior, e assim por diante, tá bom? A gente está usando aqui o exemplo 2, mas esse valor da razão pode ser qualquer número, tá, pessoal? Vamos seguindo aqui. Então, como que funciona uma progressão geométrica? O primeiro número é dado, tá? Então, a gente tem que ter ali o primeiro número para iniciar a sequência. Para encontrar o próximo, você multiplica o número anterior por um valor constante, que é a nossa razão. Foi o que nós conversamos até agora, tá? Isso continua até que a sequência de números seja completada, beleza? Então, essa é a ideia principal, tá? É a ideia básica de progressão geométrica. Como que a gente consegue formar uma progressão geométrica? Olha essa situação problema. Imagine que você pegou um empréstimo no banco e o valor da sua dívida aumenta a cada mês porque os juros são cobrados. Se a cada mês o valor da dívida dobra, você tem uma progressão geométrica. Então veja, no primeiro mês você deve R$100. No segundo mês a dívida dobra, então você deve R$200. Aí assim, pessoal, a gente está usando aqui um exemplo bem fora da realidade, tá? Na prática, não acontece dessa forma, né? De uma dívida dobrar de um mês para o outro e tal. A gente está usando assim um exemplo bem esdrúxulo, né? Que é para a gente fixar o conteúdo. Então, nesse caso aqui, a dívida inicial era de 100, no próximo mês dobrou para 200. Vamos ver o que acontece aqui. Aí foi para o terceiro mês com a dívida. Como a dívida sempre dobra de um mês para o outro, né? E no mês passado estava em 200, significa que nesse mês a dívida está em 400, tá? No quarto mês, 800, ok? Então veja que a dívida ela sempre vai dobrando mês a mês. A sequência da sua dívida, nesse caso, forma uma progressão geométrica com razão R igual a 2, né? Ou nesse caso aqui, como se trata de uma PG, a gente vai usar Q igual a 2, ok?
Professor, mas por que que a razão nesse caso aí é igual a 2? Veja, no primeiro mês o valor era R$100, certo? No segundo foi para 200, no terceiro foi para 400 e no quarto mês aqui foi para 800. Então observa que a razão, conforme nós já vimos até o momento, a gente obtém dividindo o termo posterior do termo anterior. Então, se você pegar qualquer um desses termos aí, por exemplo, vamos pegar aqui o 400, né? Se a gente dividir 400 pelo termo anterior, que é 200, né? O que vai sobrar aqui, ó? Vamos simplificar os zeros. Sobra 4 sobre 2, resultado 2, tá? Se você pegar 400 e dividir por 200, você vai obter 2 também. 800 dividido para 400, nós iremos obter também 2. Então, a razão nesse caso aqui, de fato, é igual a 2. Tá bom? Economizando para um futuro. Vamos imaginar que você quer economizar para comprar algo no futuro. Você decide que a cada mês vai economizar o dobro do valor que ganhou no mês anterior. Quem dera se fosse assim, né, pessoal? Quem dera. No primeiro mês, você economiza R$50. No segundo mês, você economiza R$100. No terceiro mês, 200. No quarto mês, você economiza 400. Então, essa é outra progressão geométrica com a razão também igual a 2. E a ideia é que a quantidade de dinheiro que você economiza vai crescendo rapidamente, o que pode te ajudar a alcançar seu objetivo mais rápido, né? Então, é evidente que isso aí é uma situação hipotética, né? Mas é para a gente ter em mente que a progressão geométrica ela cresce de forma muito rápida, ela cresce de forma exponencial. Então você tem um valor, né? E esse valor, como ele vai multiplicando sempre, em função da razão, tá? Quem vai mandar nessa multiplicação sempre será o valor da razão. A gente trabalhou até o momento com a razão 2, para efeito didático, para a gente entender como que funciona. Mas existem outros valores de razão também, tá? Então você vai pegar essa razão, multiplicar com o termo anterior e vai obter sempre o próximo termo. E assim a gente consegue ir montando a nossa progressão geométrica. Então, dependendo desse valor da razão, o valor da nossa progressão geométrica, né, os valores poderão ser valores bem altos, tá? Vamos seguindo. Então, aqui na nossa próxima cartela, nós vamos falar agora sobre o termo geral de uma PG. Veja, para encontrar qualquer elemento da PG, utiliza-se a expressão. Então, aqui nós temos a expressão que a gente vai utilizar para encontrar qualquer termo de uma progressão geométrica, tá bom? Então vamos entender cada um desses elementos aqui que compõem a nossa fórmula. O AN é o número que queremos obter. Então imagina só o seguinte, eu tenho lá uma progressão geométrica e eu quero obter o 10º termo dessa progressão geométrica, tá? Eu sei quem é o A1, sei quem é o A2 e sei quem é até o A3. Mas eu quero descobrir quem é o A10. Veja, nesse caso, conforme nós já vimos até o momento, se eu quiser encontrar o 10º termo de uma progressão geométrica, o que eu tenho que fazer? Tenho que pegar a razão e começar a multiplicar. Se eu tenho somente 3 termos nessa PG, se eu quiser encontrar o 10º, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 3º termo e multiplicar com a razão, né? Obtenho o 4º termo. Aí eu quero obter o 5º termo. Eu vou pegar esse 4º termo, vou multiplicar com a razão para obter o 5º termo. Aí eu vou
obter o sexto termo agora. Eu vou pegar o quinto termo, multiplicar com a razão, obter o sexto termo. Veja que dá um certo trabalho para a gente fazer essa operação e leva algum tempo. Então, para isso, a gente utiliza a ferramenta que a gente tem ali, que é a fórmula, né, para encurtar esse caminho, para a gente chegar na resposta mais rápido. Então, se eu quero encontrar o décimo termo, não preciso ficar multiplicando ali os termos com a razão. Basta eu aplicar a fórmula que eu consigo chegar facilmente ali no valor, né, do termo que eu desejo. No caso ali, no exemplo, o A10, tá? Vamos voltar lá para a cartela. Aí nós temos ainda o A1. O A1, ele é o primeiro número da sequência, tá? É o primeiro termozinho ali da minha sequência numérica. O que mais? Aí temos aqui, ó, Q elevado a n menos 1. Então você já sabe que Q é a razão, tá? Esse expoente que nós temos aqui, n menos 1, a gente vai, esse 1 ele sempre vai ser esse valor mesmo, ele é uma constante, não muda, tá? Agora, o n é o número de termos que você tem na sequência numérica. Então, se você tem uma sequência ali, né, com 10 termos, então esse valor de n aqui será igual a 10, tá bom? Bom, vamos aqui fazer esse exemplo, tá? Temos aí, ó, vamos encontrar o décimo termo de uma PG. De razão 3, tá? Olha só, Q igual a 3. Então, a razão aqui, nesse caso, é igual a 3, tá? E o número inicial é 1. Vejamos os 4 primeiros termos. Olha só, pessoal, preste atenção agora. Você tem 1, 2, 3, 4 termos só. Ele quer que a gente encontre o décimo termo. Professor, como assim? Se eu perguntar de você, qual é o valor de A2, por exemplo? Quanto vale A2? Ora, A2 é igual a 3, tá? Quanto vale o A4? O A4 é igual a 27. Entendido? Então, cada termo aqui, ele tem o seu valor. Ele quer saber quanto que vale o décimo termo, tá? Então, nesse caso, para a gente encontrar o décimo termo, o que a gente teria que fazer, né? Usando somente o conceito de progressão geométrica. A gente teria que multiplicar 27 vezes 3. Aí a gente obteria o próximo termo. Depois, multiplicaria, né, esse termo com a razão novamente, até chegar em A10, tá? Só que, como eu falei para vocês, isso dá muito trabalho, a gente vai perder muito tempo. Então, nesse caso, o que a gente pode fazer? Vamos utilizar a fórmula, tá? A fórmula é essa daqui, ó. AN é igual a 1, tá? Vezes Q elevado a n menos 1. Beleza? Olha como é que vai funcionar essa fórmula aqui. Esse AN é o termo que eu quero obter. Então, ele pediu para a gente determinar o A10. Então, nesse caso, o AN, eu vou chamá-lo de A10. Então, eu quero encontrar o décimo termo. Tá aí, A10. Olha aqui, ó. A10 é igual a 1. A1 é esse elemento aqui, ó. Mas quem é A1 na minha sequência numérica, né? Então, para isso, a gente vai substituindo os valores que nós temos, ó. Então, vai ficar 2, que é o A1, né? Vezes a razão, que é o Q, elevado a 10 menos 1. Ok? Então, observem que basta a gente aplicar a fórmula aqui do termo geral que a gente facilmente consegue chegar no valor de A10, que nesse caso é 39.366, né? Se a gente fosse fazer a multiplicação termo a termo, usando a razão,
A gente chegaria no valor, claro, mas levaria algum tempo. Ok? Vamos seguindo aqui com o próximo. Olha esse exemplo aí, ó. Qual é o 15º termo da PG? Então aí está a PG, tá? Nós temos uma PG. Veja, quando eu divido aqui 4 por 2, eu obtenho a razão, ó. 4 dividido por 2 é igual a 2, né? Se eu dividir 8 por 4, eu também vou obter 2. Ó, 8 dividido por 4 também é igual a 2. Então, eu chego à conclusão, né, que o valor da minha razão, nesse caso aqui, é igual a 2. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos fazer a substituição aqui. Olha só. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Essa é a fórmula do termo geral, tá? Eu quero encontrar o 15º termo. Veja só, quero encontrar o 15º termo. Se eu fosse fazer isso utilizando uma multiplicação sucessiva, né, através da razão, eu iria ter bastante trabalho para chegar nesse valor. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Como é o 15º, eu vou chamar de A15, tá? Vou chamar de A15. Então, o meu A15 será igual a A1. Quem é o A1 na minha sequência aqui, ó? É o número 1, né? Então, A1 vezes o valor da razão, que nesse caso aqui é 2, tá? Veja, no lugar de Q, eu vou substituir o 2, que é a razão. Tudo bem? Tudo isso aqui é elevado a n menos 1. n menos 1, esse n é a quantidade de termos que eu tenho na sequência. Então, vai ser 15 menos 1. Beleza? Pronto, fizemos todas as substituições. Agora basta a gente fazer aqui, ó, resolver, né? Nós temos aí uma potenciação para resolver, vamos lá fazer. Então aqui vai ficar 1 vezes 2 elevado a 14. Então aqui nós temos uma potenciação, uma potência, né, que precisa ser resolvida, tá? 2 elevado a 14, pessoal, é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, né, multiplicado aí 14 vezes, tá? Então nesse caso, a gente precisa resolver essa potência, tá? 2 elevado a 14. E em seguida multiplicar com 1. Como nós sabemos que qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, então a gente, encontrando o valor dessa potência, a gente já chega no valor aí do gabarito da questão, tá? Então, 2 elevado a 14, se a gente pegar uma calculadora científica, a gente vai chegar nesse valor aqui, ó, 16.384, tá? E aí, como a multiplicação aqui é por 1, né? E o 1 na multiplicação ele é um termo neutro. Então, nesse caso, o resultado aqui vai dar 16.384. Moral da história. O 15º termo dessa sequência, tá, é 16.384. Tá? Então, se a gente fosse fazer toda aquela multiplicação que eu expliquei para vocês no início da aula, tá? Pega lá o último termo e multiplica com a razão. Aí você encontra o próximo termo. Depois, pega esse mesmo termo, multiplica com a razão de novo. Você encontra ali o próximo. Então, se você for fazendo essas multiplicações sucessivas, você consegue chegar em todos os termos ali da PG. Só que isso dá bastante trabalho. Para isso, a gente utiliza o termo geral, tá? Para a gente encontrar o termo que a gente deseja ali. Ok? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Essa daí foi a nossa aula de hoje. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!